Fala pessoal, tudo bom? Hoje então na nossa aula a gente vai ver alguns conceitos muito importantes, né? O conceito de massa atômica, massa molecular, massa molar, volume molar, mol e quantidade de matéria. Esses são assuntos que são muito comuns de serem cobrados em vestibulares. Eles envolvem alguns cálculos, basicamente são regras de 3, e eu espero que vocês consigam entender, né, qual que é a ideia por detrás dessas contas, né? Saber interpretar a regra de 3 e ver que você está estabelecendo uma relação, né? E essa relação, normalmente, o enunciado da questão já te dá a primeira linha da regra de 3. Você vai ter que colocar as suas perguntas na segunda linha da regra de 3. Resumindo, se no final vai chegar numa regra de 3. Mas a gente tem que entender passo a passo, né, o que significam todos os conceitos para que quando você olhe para essa regra de 3 você entenda que tipo de relação que você está fazendo, ok? Então é um assunto bastante interessante, espero que vocês gostem. Vamos lá. Quando a gente fala em massa atômica seria a massa de um átomo. Como o átomo é muito pequeno, essa massa dele também vai ser muito pequena. Uma massa muito pequena, ela deve ser medida em uma unidade muito pequena também, né? A unidade de medida nada mais é do que um padrão de comparação que você usa. Se eu tenho um objeto, um peso padrão de 1 kg, antigamente esse tipo de balança era muito comum, balança de pratos, né? Então você tinha 2 pratos que ficavam apoiados num suporte e, por exemplo, você comprava uma certa quantidade de carne no açougue, uma massa desconhecida. O dono do açougue ele tinha, né, vários pezinhos padrão. Ele sabia exatamente qual era o valor da massa daqueles pesos, meio quilo, 1 quilo, 100 gramas. Então ele ia colocando esses pezinhos no outro lado da balança. Quando equilibrava, ele sabia que essa massa era igual à massa do outro lado. Se a gente tiver um peso padrão de 1 kg e eu colocar um objeto e equilibrar a balança, eu vou saber que essa massa é de 1 kg. O que a gente está fazendo então é comparando essa massa desconhecida com uma massa de referência. Essa massa de referência é o que a gente chama de unidade de medida. Vejam bem, você não vai usar essa unidade de quilograma para medir o peso de uma formiga, porque a unidade vai ser muito maior do que a massa que você está medindo. Você também não vai usar essa unidade de quilograma para medir a carga de um caminhão, porque a carga do caminhão vai ser muito maior do que a unidade. Então, o tamanho da unidade de medida, ele tem que ser adequado ao tamanho daquilo que você está medindo. Se você vai medir algo muito pequeno, você tem que usar uma unidade de medida muito pequena. Se você vai medir algo muito grande, você precisa usar uma unidade de medida também muito grande. Como a gente quer medir a massa de átomos, essa massa é muito pequena, então a gente deve usar uma unidade de medida muito pequena também. As unidades de medida, elas são inventadas, né? Então, por exemplo, o quilograma padrão, né, no sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma. Existe um objeto no museu na França que é o quilograma padrão, é um cilindro de uma liga de platina com irídio, que tem uma certa dimensão de diâmetro da base e altura, e esse cilindro, essa massa foi definida como sendo o quilograma padrão. E ele está lá até hoje, protegido por campânulas de vidro com vácuo para não ter oxidação. A mesma coisa o metro, né? Existe uma barra nesse museu, uma barra de ouro, cujo comprimento dela é definido como sendo 1 metro. Então todos os metros, antigamente, foram calibrados, vamos dizer assim, foram comparados com essa barra padrão. Hoje em dia, essas unidades básicas, elas não são mais objetos reais, né? Porque esses objetos eles se deterioram, né? Eles dilatam, então o comprimento desse metro ele vai aumentar num dia de calor. Então a gente tem outras formas de definir o que é 1 quilograma, o que é 1 metro. Mas inicialmente foram criados objetos, né? Alguém chegou e falou, isso aqui vai ser 1 quilograma, 1 metro, e assim sucessivamente. Então, foi inventada também uma unidade de massa para a gente medir a massa dos átomos, né? Uma unidade muito pequena, tão pequena quanto a massa dos átomos que você quer medir. Essa unidade é a chamada unidade de massa atômica. U. A gente usa a letra U minúscula para se referir a essa unidade.
Qual que é a definição dela? Como que ela foi definida? Então, imaginou-se um átomo de carbono, dividindo esse átomo em 12 partes iguais, uma parte dessa vai corresponder a 1/12 do átomo. Essa massa dessa fatia aqui é definida como sendo 1U. Então, uma unidade de massa atômica ela é igual a 1/12 da massa do carbono 12. Por que escolheram o carbono? Porque ele é o elemento mais abundante nas formas de vida que a gente conhece aqui na Terra. E por que é 1/12? É porque o número de massa do carbono é 12, é de propósito, né? O número de massa do carbono, 12, e o número atômico é 6. Então ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, né, para a massa da 12. Isso quer dizer que no núcleo do carbono tem 12 partículas que vão determinar a massa desse átomo. Como é 1/12, quer dizer que 1U é aproximadamente a massa de um próton ou a massa de um nêutron, né? Mas o padrão de definição foi o átomo de carbono, né? Isso é uma coisa que facilita muito a nossa vida, porque essa massa de um átomo, que é a massa atômica, ela vai ser sempre igual ao número de massa. Numericamente igual, o significado é diferente. O número de massa ele vai te dar a quantidade de prótons e nêutrons que existe no núcleo de um átomo. Agora, a massa atômica ela informaria quantas vezes aquele átomo é mais pesado que 1/12 da massa do carbono. Massa atômica a gente vai usar Ma de símbolo e é a massa de um átomo, então ela é expressa em U. Só que o número é igual ao número de massa. O que vai ser diferente é que vai ter uma unidade. Só para exemplificar, o hidrogênio na tabela periódica você vai ver esses dois números, então o número de massa dele é 1. Isso quer dizer que ele tem um próton só no núcleo, né? A massa atômica do hidrogênio é igual a 1U. O carbono tem número de massa 12. Quer dizer que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. A massa atômica do carbono vai ser 12U. É só pegar o número de massa e expressar na unidade de massa atômica. O oxigênio tem número de massa 16. A massa de um átomo de oxigênio, então, vai ser 16U. Alguns elementos, na realidade, vários elementos na tabela periódica, quase todos, né? Quando você olha o número de massa, você vê um número com uma casa decimal, né? O que isso aí quer dizer? Vamos pegar o exemplo do cloro. O cloro tem número atômico 17, então ele tem 17 prótons. O número de massa que consta para o cloro na tabela periódica é 35,5. O número de massa é o número de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons, né, passo o Z para o outro lado, vai ficar um número de massa menos o número atômico. 35,5 menos 17, vai dar 18,5. Existe esse meio nêutron? Isso aqui não existe. Então, como que o número de massa pode ter uma casa decimal? É porque, na realidade, esse valor é uma média ponderada. Você faz considerando as porcentagens de ocorrente dos diferentes isótopos do elemento. Então, o átomo de cloro, você tem mais de um isótopo. E considerando a porcentagem de ocorrência de cada um deles e fazendo a média ponderada, dá esse valor de 35,5. Só para a gente ver isso aí. Os dois isótopos que a gente conhece do cloro, é o cloro, os mais comuns assim, que você encontra na natureza, é o 35 e o 37. Esse cloro 35, os dois são cloros, né? Porque o número atômico é 17, o que muda é a massa. Aqui no cloro 35, você tem 17 prótons e 18 nêutrons. No cloro 37, você tem 17 prótons e 20 nêutrons. Esse cloro mais leve é o mais comum. 75% do cloro que a gente encontra na natureza é desse tipo. Esse cloro mais pesado corresponde a 25% do cloro. Qual que é o número de massa que eu vou botar para o cloro, então, na tabela? 35 ou 37? É a média dos dois. Então, eu vou fazer uma média ponderada. Eu vou pegar aqui, ó, o número de massa do cloro, 35, e multiplicar pela porcentagem de ocorrência dele, 75. Mais o número de massa desse cloro, que é 37, vezes a porcentagem de ocorrência dele, que é 25. E aí você vai dividir pela soma desses fatores de ponderação.
75 mais 25, que vai dar 100. Né? Então, fazendo essa continha, dá 35,5. Por isso que lá na tabela periódica, o cloro aparece com esse número de massa, 35,5. Beleza? Da mesma forma que a gente define a massa de um átomo, a gente define a massa de uma molécula. E essa massa a gente chama de massa molecular. Nada mais é do que a soma das massas de todos os átomos que estão na molécula. E também é uma massa muito pequena, ela também vai ser medida em U, em unidade de massa atômica. Então, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, a massa atômica dele é de 1U, o oxigênio, a massa atômica dele é de 16U. A água, uma molécula de água, eu vou ter a massa molecular da água. Como são 2 átomos de hidrogênio, vai ser 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. E 1 átomo de oxigênio, então mais uma vez a massa atômica do oxigênio. Você tem as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio, 2 vezes 1 mais 16 vai dar 18U. Essa massa aqui, de 18U, é a massa de uma molécula de água. É uma massa muito pequena, ela está em U, essa unidade ela é muito pequena. Agora, essas unidades, né, U aí, que a gente está falando, unidade de massa atômica, que a gente usa para a massa do átomo ou para a massa da molécula, porque o átomo é muito pequeno, a molécula é muito pequena, você tem que usar uma unidade muito pequena. Essa unidade ela é tão pequena que é impossível você construir uma balança que meça esse tipo de unidade, né? Algo tão pequeno assim. Porque nós, seres humanos, somos muito maiores. As massas que a gente consegue medir são muito maiores do que essas massas aí. Só para a gente ter uma noção, uma unidade de massa atômica, 1U, é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Então você vai ter 23 zeros antes de aparecer esse 1 aqui. Ó. O 1 vai estar na 24ª casa decimal. É 0,0, bota 23 zeros para aparecer 1. Num laboratório, né, de pesquisa, a balança normalmente que a gente trabalha, mais precisa, é a balança analítica. A balança analítica, ela tem uma precisão na 4ª casa decimal. Já é uma balança de alta precisão. E só que ela só mede até a 4ª casa. Aqui eu teria que medir na 24ª casa. Então a gente está, mesmo com uma balança analítica que é super precisa, você coloca o material a ser medido, a massa, você tem que fechar uma portinha de vidro, porque o fluxo de ar já dá variação no valor que você mede aqui na 4ª casa. Imagina na 24ª casa, é impossível medir isso. Então não existe, não tem como você pegar um átomo, uma molécula, colocar numa balança e medir a massa dele, porque é muito menor do que aquilo que você consegue imaginar. Ah, então isso aqui não serve para nada. A princípio não serve para muita coisa mesmo não. Mas teve um químico italiano chamado Amadeo Avogadro, né? Esse cara ele teve uma ideia muito genial, né? Quando você muda de uma unidade para outra unidade, você vai usar um fator de transformação, né? Por exemplo, de minuto para segundo. 1 minuto são 60 segundos, aí você multiplica por 60. Então o que o Avogadro pensou, na realidade não é muito complicado não. Ele imaginou o seguinte, a gente tem as massas atômicas e das moléculas, só que essas massas estão em U, não dá para medir isso. Se a gente passar dessa unidade U para uma unidade grama e manter o número, eu vou estar usando um certo fator de transformação, que vai ser o mesmo para todos os átomos. Isso quer dizer, em outras palavras, que quando você pega a massa atômica ou a massa molecular que está em U e passa esse valor para gramas e mantém o valor numérico, só muda a unidade, você vai sair de um átomo ou uma molécula e vai passar para uma mesma quantidade de átomos e moléculas, para todos os átomos e para todas as moléculas. Só que essa quantidade, o Avogadro não sabia quantos átomos e quantas moléculas teria nisso aí. Então ele chamou essa quantidade de mol.
Mol no latim quer dizer amontoado. Então ele não sabia, era um monte, literalmente, de átomos e de moléculas. E ele não soube definir o valor desse número, de quantas unidades formam essa quantidade. Isso aí só foi ser calculado com uma precisão legal no século XX, né? Para ficar um pouco mais claro para vocês, você tem um hidrogênio, por exemplo, a massa atômica dele é 1. Isso é a massa de um átomo. Eu pego a massa atômica de U e passo para grama, e eu mantenho o mesmo número, continua sendo 1 aqui, ó. Eu só mudei a unidade. 1 grama é muito maior do que um U. Então aqui eu tinha um átomo. Em 1 grama eu vou ter muito mais do que um átomo. Mas quantos átomos? Não sei. Essa quantidade a gente chama de mol. Então aqui eu vou ter 1 mol de átomos. Isso você pode fazer para qualquer átomo, para qualquer elemento. Então, por exemplo, o oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16U. Essa também é a massa de um átomo. Você pega essa massa atômica e expressa ela em gramas, você vai ter 16 gramas. Que é muito maior do que 16U. Então você tem muito mais do que um átomo. Quantos átomos você tem agora? De novo, você vai ter 1 mol de átomos. E isso vai se repetir com todos os elementos. Só que o Avogadro não soube dizer para a gente quantos átomos você vai ter em 1 mol. Né? Essa pergunta ele não soube responder na época dele. Você pode fazer isso com uma molécula também. Né? A água. A massa molecular da água, você tem que fazer 2 vezes a massa do hidrogênio, né? Mais 1 vez a massa do oxigênio, vai dar 18U. Essa é a massa de uma molécula de água. Então é a massa molecular, 18U. Passa para grama, vai ter 18 gramas, que é muito maior do que 18U. 18U era uma molécula, em 18 gramas tem muito mais moléculas. Quantas moléculas você tem? 1 mol de moléculas. Essa massa de 1 mol de átomos ou 1 mol de moléculas é o que a gente chama de massa molar. Né? Vai ser a massa de 1 mol de átomos ou 1 mol de moléculas. Quantas unidades a gente tem em 1 mol, então? Né? O primeiro artigo, um dos primeiros artigos que o Einstein publicou foi na tentativa de calcular esse número. Né? Só para vocês terem uma ideia de como era um assunto importante. Essa quantidade, a gente sabe hoje quanto que tem em 1 mol. Você tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Você pode ter 1 mol de qualquer coisa. Você pode falar 1 mol de pessoas. É muita gente. Acho que não sei nem se caberia no nosso sistema solar. Porque são 602 sextilhões. Tem alguns exemplos aí, não sei se é verdade ou não, mas que fala que esse número seria mais ou menos a quantidade de grãos de areia que tem na Terra. Né? E se você pegar 1 grama de hidrogênio, você vai ter essa quantidade de átomos. Para a gente ver como o átomo é muito pequeno e muito leve também. Esse número é como se fosse uma dúzia. Né? Quando você fala uma dúzia, você tem 12 unidades. Né? Uma dúzia é um coletivo. Uma dezena, 10 unidades. Uma centena, 100 unidades. 1 mol, 602 sextilhões de unidades. Né? O pessoal na minha época falava que é a dúzia do químico. Né? Então 1 mol é essa quantidade. Olha aqui, ó. Hidrogênio, você tem o número de massa, e já posso passar direto, 1 grama por mol, é a massa molar. Que é igual à massa atômica dele aqui, ó. 1 grama de hidrogênio, eu vou ter 1 mol de átomos de hidrogênio, que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. O oxigênio, a massa atômica dele é 16, então a massa molar é 16 gramas por mol. 16 gramas de oxigênio, eu vou ter 1 mol de átomos de oxigênio, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E o mesmo raciocínio a gente usa para uma molécula. Uma molécula de água, a massa molar vai ser 2 vezes a massa molar de hidrogênio mais a do oxigênio, que dá 18. Uma molécula de água, a massa era 18U. 1 mol vai ser 18 gramas. 18 gramas de água, eu vou ter 1 mol de moléculas de água. Que vão ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora presta bem atenção. Em uma molécula de água, você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esse 2 indica a quantidade de átomos de hidrogênio, e quando não tem nenhum número é porque é 1. Isso quer dizer que o número de átomos de hidrogênio é sempre 2 vezes o número de moléculas. Se eu pegasse uma dúzia de moléculas de água,
eu teria 2 dúzias de átomos de hidrogênio, 1 dúzia de átomos de oxigênio. Se eu pegar então 1 mol de moléculas de água, eu vou ter o dobro da quantidade de átomos de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio. E a mesma quantidade de átomos de oxigênio. Uma molécula de água tem um átomo de oxigênio. 1 mol de moléculas de água vai ter 1 mol de átomos de oxigênio. 2 mols de hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1, né? 2 mols, então vai dar 2 gramas. A massa molar do oxigênio é 16, então 1 mol de oxigênio é 16 gramas. Vejam que a massa molar da molécula de água era 18, a gente calculou. Então, em 18 gramas de água, 2 gramas correspondem a átomos de hidrogênio. 16 gramas correspondem aos átomos de oxigênio. Quantas moléculas eu tenho em 1 mol de moléculas de água? Eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? É o dobro. Então, se eu tenho essa quantidade de moléculas, eu vou ter 2 vezes essa quantidade de átomos de hidrogênio. E a quantidade de átomos de oxigênio é igual à quantidade de moléculas. Se eu tenho essa quantidade de moléculas, eu vou ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio. Essa formulinha ela ajuda muito a vida da gente, né? Para calcular o número de mols. O nome correto é quantidade de matéria, o N. É só fazer a massa em questão. Eu quero saber em 560 gramas de ferro, quantos mols de átomos eu vou ter. Então eu vou pegar a massa, 560 gramas, e vou dividir pela massa molar, que é o número de massa expresso em gramas por mol. Então você consegue facilmente calcular a quantidade de matéria, ou você faz uma regra de 3 também, mas acho que essa formulinha fica mais simples, né? E um outro conceito importante é quando a gente trabalha com gases. Os gases, a gente normalmente mede o volume ocupado por um gás, né? Se eu pensar em 1 mol de qualquer gás, em algumas condições específicas que a gente chama de CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, seria uma temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, e uma pressão de 1 atmosfera. Essas são as condições normais de temperatura e pressão. 273 Kelvin e 1 atm. Vamos pensar em 1 mol de qualquer gás nessa temperatura de 273 Kelvin e nessa pressão de 1 atm. Esse 1 mol de gás vai ocupar um certo volume. Esse volume é o que a gente chama de volume molar. E quanto que vale esse volume molar? Pode aparecer 22,4 ou 22,7 litros. Depende do valor da pressão atmosférica que você considera. Se for 1 atm, aí vai dar 22,4. Se for 1,01, vai dar 22,7. Mas o problema é ele sempre te dá esse valor aqui, não precisa se preocupar. O que você tem que saber que é 1 mol de gás na CNTP vai ocupar esse volume aqui. Como que a gente chega nesse valor, né? Ele não aparece do nada. Vocês devem ter visto em física ou mesmo na química a equação de Clapeyron para os gases ideais. PV igual nRT. Aí tem um monte de frase. Por você nunca rezei tanto. Puta velha não rejeita tarado. Pau de viado não realiza trabalho, né? P é pressão, V é volume, N é a quantidade de matéria, o número de mols, R é a constante universal dos gases, esse valor é dado, né? E T vai ser a temperatura em Kelvin. Então, se você pegar nessa equação e colocar CNTP, o que era CNTP mesmo? 1 atm, ó, a pressão é 1 atm, e a temperatura 0 graus Celsius, 273 Kelvin. E colocar 1 mol de gás e botar o valor da constante R, você vai achar o volume desse 1 mol de gás na CNTP e vai te dar 22,4 litros. E aí é comum aparecer 22,4 litros por mol, né? Cada mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. Vamos ver alguns exemplos então desses conceitos todos que nós acabamos de ver aí. Um átomo de oxigênio, ele é encontrado na natureza
na forma de 3 isótopos. Então você tem 3 tipos diferentes de átomos de oxigênio. Todos vão ter número atômico 8, porque é o número atômico que define o elemento químico, é o número de prótons no núcleo. Mas o número de nêutrons pode variar. O oxigênio mais comum, ele tem massa 16, então são 8 nêutrons. Fazendo o número de massa menos o número atômico, você vai ter o número de nêutrons, né? 99% do oxigênio que a gente encontra na natureza tem massa 16. 0,6% tem um nêutron a mais, então ele vai ter massa 17. Ele já tem 9 nêutrons. E 0,4% tem mais um nêutron ainda. Então ele já tem 10 nêutrons, né? 18 menos 8 vai dar 10. Esse é o oxigênio mais pesado, que é o mais raro também. Qual que é a massa atômica do oxigênio? Né? Se você fosse colocar na tabela periódica o número de massa, você ia colocar 16, 17 ou 18. Normalmente a gente usa 16. Por quê? Porque a maior parte do oxigênio é 16. Mas existem tabelas mais precisas que vão dar as casas decimais. Você tem que fazer aí a média ponderada. A média ponderada, você vai pegar a porcentagem, 99 aqui, vezes a massa desse isótopo. Então fica lá, 99 vezes 16. Mais a outra porcentagem, 0,6, vezes a massa, que é 17. Mais a outra porcentagem, que é 0,4, vezes a massa, que é 18. E aí você vai dividir pela soma desses fatores aqui, ó, que vai dar sempre 100, né? Porque a soma das porcentagens vai dar 100%. Fazendo essa conta, você vai ter a massa do oxigênio, 16,014. Se você recebesse, né, essa informação, né, então aparecesse para você lá, ó, 8, 16,014, se você precisar usar esse valor, você vai usar 16, você vai arredondar. Agora, dá para ver como esse valor, que foi a média, é muito mais próximo da massa desse isótopo, a gente sabe que ele é o mais abundante. A média ponderada, ela vai estar mais próxima do valor que tiver a maior porcentagem. Beleza? Tanto que lá no caso do cloro, você tinha o cloro 35 e o cloro 37. E na tabela, o número de massa está 35,5, que é mais próximo de 35 do que de 37. Isso quer dizer que a gente tem mais cloro 35 do que cloro 37. 75% é do 35 e 25% só que é do 37. Vamos ver um outro exemplo aqui. O vidro, ele contém cerca de 80% de dióxido de silício. Vamos pensar uma embalagem de vidro que tenha 525 gramas de massa. Quantos mols de dióxido de silício eu tenho nessa quantidade de vidro? Você vai ter que ter os números de massa do silício e do oxigênio, né? Então, a massa molar do silício é 28 gramas por mol, a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol, e do dióxido de silício é uma vez a massa do silício, mais 2 vezes a massa do oxigênio, porque são 2 oxigênios e um silício. 28 mais 2 vezes 16, 32 mais 28, 60 gramas por mol. Então a gente tem as massas molares aí. Primeira coisa, 525 gramas é a massa de vidro, não é a massa de dióxido de silício. A gente quer saber a quantidade de matéria, o número de mols de dióxido de silício. Então a gente tem que achar a massa do dióxido de silício. A embalagem de vidro, vamos supor, tem 525 gramas. Isso é 100%. Eu quero saber qual é a massa de 80% disso, porque 80% é o dióxido de silício. 100 vezes x igual a 525 vezes 80. Dá para passar o 100 dividindo, corta esse zero, fazendo a conta vai dar 420 gramas. Quer dizer que em 525 gramas de vidro, você tem 420 gramas de dióxido de silício. O número de mols, que é a pergunta do problema, a quantidade de matéria, é a massa dividido pela massa molar. A massa de dióxido de silício a gente calculou aqui, 420. E a massa molar a gente obteve com as massas molares do silício e do oxigênio, na página anterior, 60. 420 por 60 é 42 por 6, que vai dar 7 mols. Mais um exemplo.
Amálgama de prata, né? Amálgama é o nome dado a ligas metálicas que contêm mercúrio. Amálgama de prata era muito usado em obturação de dente, né? Aquela massinha prateada. E ele tinha um teor de prata de 72%. Vamos pensar aí num amálgama que tenha esse teor de 72%. Se você pegar 30 miligramas dessa liga que tem prata, quantos átomos de prata você vai ter ali? Então, de novo, primeira coisa é calcular a massa da prata. E os 30 miligramas de amálgama é tudo que você tem, 60%. Desses 30 miligramas, quanto que eu vou ter de prata? 72%, porque o teor de prata é de 72%. Então, 30 miligramas, que é o material todo, é tudo que você tem, é 100%, e você sabe que a prata corresponde a 72%. Qual que é a massa X? 100 vezes X é igual a 30 vezes 72. Dá para passar o 100 dividindo, corta o zero. Aqui vai dar 216 por 10, 21,6. Essa unidade é igual a essa é igual a essa. Então, 21,6 miligramas de prata. Se você tem a massa molar da prata, 108 gramas por mol, isso aí tem que ser dado, você consegue calcular o número de mols e, consequentemente, o número de átomos. 1 mol de prata são 108 gramas, por causa da massa que a gente viu lá junto ao símbolo do elemento químico. Só que 1 mol de prata são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. Isso tem uma massa de 108 gramas. A pergunta é quantos átomos, ó, o X é átomos, então tem que ficar aqui embaixo. Quantos átomos eu vou ter em 21,6 miligramas de prata? Né? Essa unidade tem que ser igual a essa. Então aqui está em grama, aqui está em miligrama. Então eu preciso passar de miligrama para grama, porque essa unidade precisa ser igual a essa. O prefixo mili vale 10 a menos 3. Então fica 21,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Então a gente reescreve agora, ó lá, 1 mol de prata, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. A massa é a massa molar, 108 gramas. A pergunta, quantos átomos eu tenho em 21,6 miligramas? 21,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Eu falei no comecinho da aula, a primeira linha da regra de 3, você tem certeza, a pergunta vem sempre na segunda. Fazendo aqui, ó, 108 vezes x é igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 21,6 vezes 10 a menos 3. As potências de 10, né? A gente vai somar 23 mais com menos, vai ficar menos 3. Então aqui vai dar 20. 6,02 vezes 21,6 vezes 10 elevado a 20 dividido por 108. Vai dar 1,204 vezes 10 elevado a 20 átomos de prata, que você vai ter em 21,6 miligramas, né, de prata, que é 72% dos 30 miligramas usado na obturação lá. E um último exemplo aqui. Hidroxiapatita é uma substância presente em cerâmicas. E a fórmula molecular dela é bem Ca10, ou seja, é uma substância bem pesada. Você vê que os números de átomos são bem elevados, né? A pergunta aqui é qual o teor, qual é a porcentagem de fósforo em massa nessa substância? Você tem que ter fornecido aí as massas dos elementos presentes aqui, ó. O cálcio é 40, o fósforo 31, o oxigênio 16 e hidrogênio 1. A gente quer só o fósforo e a hidroxiapatita. Então eu sei que a massa molar do fósforo é 31 gramas por mol, é igual ao número de massa dele. Para fazer a massa molar da hidroxiapatita, você vai ter que fazer 10 vezes a massa do cálcio, ó. 10 vezes 40. Aqui o número que está fora do parênteses multiplica o número que está dentro. Do fósforo é 1, então 6 vezes 1 vai dar 6 vezes a massa do fósforo, que é 31. Oxigênio, 6 vezes 4 dá 24. E você tem mais 2 aqui, ó. Por isso que está 26 vezes a massa do oxigênio e 2 vezes a massa do hidrogênio. Fazendo essa conta dá 1.004 gramas por mol. Isso quer dizer que a massa de 1 mol de hidroxiapatita é de 1.004 gramas. Só que eu sei que em 1 mol dessa substância,
A quantidade de átomos de fósforo é sempre 6 vezes, olha aqui, ó. Vai ter 6. Então, em 1 mol de hidroxiapatita, você vai ter 6 mols de fósforo. 1 mol de hidroxiapatita, a gente acabou de calcular a massa molar, é 1.004 gramas. 6 mols de fósforo, 6 vezes 31, porque 1 mol de fósforo tem massa de 31 gramas. A massa molar do fósforo é 31 gramas por mol. Se você quer saber a porcentagem em massa, você tem que saber a massa de fósforo em 100 gramas dessa substância. Porque eu quero a porcentagem, é por 100. Então eu sei que em 1 mol de hidroxiapatita eu tenho 6 mols de fósforo. Eu transformo para grama, massa molar dela, da hidroxiapatita, que 6 vezes a massa molar do fósforo. E aí vem a minha pergunta, em 100 gramas de hidroxiapatita, quanto que eu vou ter de fósforo? X. 1.004 vezes X é igual a 100 vezes 6 vezes 31. 6 vezes 100 vai dar 600. Né? 600 vezes 31 dividido por 1.004. Fazendo a continha, você vai ter 18,53 gramas de fósforo em 100 gramas de hidroxiapatita. Então, em 100 partes. Esse valor é a própria porcentagem de fósforo. Beleza, gente? Então, eu sugiro que vocês façam as questões da apostila. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, manda um zap, né, que eu dou um jeito de resolver. Esses exercícios, eles requerem treino, então se você não pegar as questões, tentar fazer, você vai empacar no começo, né? Conforme você for treinando, vai ficando cada vez mais fácil. Tem que ler bem o enunciado, anotar bem as informações que são fornecidas, anotar o que está sendo pedido e começar a montar essas regrinhas de 3 que a gente acabou de ver aqui. Ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima.